Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora aqui no momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 4, que você vai ministrar na sua igreja no dia 25 de janeiro de 2026. O título da lição que traz é A Paternidade Divina. O eixo temático da lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eterna, Uma lição muito importante, um conteúdo extremamente importante para todo cristão de forma geral, seja um cristão protestante, um cristão ortodoxo, um cristão católico, apostólico romano. Essa doutrina é central à fé cristã dentro do cristianismo histórico e bíblico, tá? É uma doutrina que não caiu de paraquedas, não caiu do céu, pronta e acabada, mas é uma doutrina que está na Bíblia, que foi elaborada, sistematizada, que procurou ter uma definição teológica dentro de cada capítulo, dentro de cada versículo. E aqui nós vamos trabalhar hoje a paternidade divina, que é muito importante essa temática dentro da doutrina central, que é a Santíssima Trindade. Então, o texto de ouro, o texto áureo diz: vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Isso está registrado na carta joanina, no capítulo 4, versículo número 14. Você vê que o Pai, apostelo, envia o Filho. São duas pessoas, Só basta ser alfabetizado para entender aqui que é duas pessoas e não uma pessoa. Verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor, No amor de Deus, claro. Aqui tem a leitura bíblica diária, que você vai fazer, que está na sua lição da Escola Bíblica Dominical, que é muito importante aqui, leitura diária, Eu até coloquei aqui a eternidade do Pai, eternidade do Filho, geração do Filho, procedência do Espírito, a confissão de Cristo, o amor e tremor de Deus, onde que tem cada versículo. Aqui na primeira aqui, que coloca a segunda-feira, o Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, Então, terça-feira, o Pai sempre foi eterno. E assim vai para cada texto que você possa trabalhar no dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que é o Shabat. Vamos lá. A leitura bíblica em classe que você vai fazer aí, na sua leitura devocional, na sua leitura de forma hermenêutica, Você vai trabalhar aqui, que é o texto básico, o qual que o comentarista Dr. Douglas procurou trabalhar dentro do conteúdo, para se abordar a paternidade divina, que é a leitura bíblica em classe em 1 de João, capítulo 4, versículo 13 e 16. Eu convido você para fazer essa leitura em casa. A introdução. Nessa lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade, tá? Veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança e fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo, Bem trabalhada. Aqui está uma figura aqui, de uma comunidade de pessoas, uma comunidade de fé, como dizia Lutero. A igreja é uma comunidade de fé. Então, aqui, a paternidade divina, comunhão, confiança e amor. É o que vamos trabalhar, a questão da koinonia, a questão da confiança e a questão do amor. E você vê que esse amor divino, ele é tanto que vertical como horizontal, Porque envolve o amor a Deus e o amor ao próximo, que são os dois grandes mandamentos, E todo mundo sabe os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento que está registrado em Mateus capítulo 22. E o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, E você vê aqui no próprio texto, bíblico, onde que Jesus, no Sermão do Monte, que está registrado no capítulo 5 até o capítulo de número 7, que é o chamado Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Reino, Onde que Cristo sobe ao monte, e de lá, dentro das Bem-aventuranças, Cristo até coloca a questão que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem,
né? Então, isso que é a verdadeira vida cristã na prática, onde que nós aprendemos com esse Deus que é amoroso, que é Pai. A palavra-chave da lição que vamos trabalhar é paternidade, né? Então, nós temos aqui a paternidade humana, nós temos a figura de um pai com a criança nesse slide, e nós temos também a figura do pai, que ele não se tornou pai, ele é pai desde toda a eternidade. O filho não se tornou filho, ele é filho desde toda a eternidade. O pai é pai por natureza, o filho é filho por natureza. Todavia, eu não nasci pai. Eu me tornei pai. A partir do casamento, e depois a mulher engravidou, e etc. Veio a minha filha, então eu me tornei pai, mas eu não nasci pai. Eu não sou pai por natureza. Agora, Deus é pai por natureza. É o que nós vamos trabalhar e pensar. E a questão da paternidade divina e a paternidade humana, há uma distância abissal, né? Uma questão de uma distância no sentido qualitativo, quantitativo, né? No sentido metafísico da palavra, porque Deus é Pai, e apresenta a questão dele com o Filho, uma questão de amor, o que é a aliança do Calvário, é a aliança que une o Pai e o Filho, é isso que nós vamos aprender. Então, nesse contexto aqui, dentro da lição, pessoal, nós vamos trabalhar a questão do tópico primeiro, a revelação da paternidade do Pai, né? Tem uma figura aqui no slide, aqui de um Deus, mas claro que Deus, nós sabemos que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. E como Deus é Espírito, nós temos uma ciência, e nós temos um conhecimento bíblico, né? Que Deus, como Espírito, né? Ele não é corpóreo, como essa questão dessa pessoa com barba e etc., né? Então, ele é incorpóreo, ele tem uma forma, né, espiritual, ele tem um corpo espiritual e etc. Agora, nós sabemos que Jesus se tornou carne, se tornou humano, teve a estrutura anatômica que nós temos, né, fisiológica, etc. Então, se ele se tornou carne, se tornou corpóreo, é porque antes da encarnação, dele se tornar carne, ele não tinha essa estrutura que nós temos, uma estrutura material. Era uma estrutura metafísica, espiritual e etc., assim como os anjos assim são, né? Quando ele se manifesta, como se manifestou no meio de Abraão, com a manifestação teofônica, né? Em forma humana e etc. Teve aquelas visões que aparecem com asa, seres alados, como aparece na visão de Isaías, capítulo 6, e etc. Então, coloquei essa figura do slide, né? A questão de forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo não é uma pomba, é mais um símbolo que nós já pensamos e analisamos em outras lições e outros vídeos passados. Tem a figura de Cristo aqui dentro da revelação da paternidade do Pai. Vamos lá. O tópico primeiro e o subtópico agora, a definição da paternidade do Pai. A definição da paternidade do Pai. Coloquei um livro aberto aqui no slide, tem um café, tem caneta, né? Tem um óculos para você estar analisando, ao qual que você precisa usar o óculos, né? O meu está ali, mas eu estou enxergando aqui muito bem nesse contexto aqui do conteúdo. Mas aqui o slide, eu trago aqui, ó. Então a figura, né? Colocando Pai, Filho, gerado, Espírito Santo procede, se você já está bem já ciente, né, consciente desse conceito que nós temos dentro da Bíblia Sagrada que nós extraímos, né, ainda que não apareça essa palavra gerado no sentido teologicamente que está expresso dentro da cristologia, mas são termos teológicos, você já tem consciência disso. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, né? Se a gente fosse colocar amém, assim seja. Efésios capítulo 4, versículo número 6. Isso é um escrito paulino dentro de uma carta circular chamada Carta aos Efésios, né? Então, Paulo fala de Deus como Pai. Né? Deus como Pai. E aqui na figura do slide está aqui, ó, o Pai, primeira pessoa, fonte, soberano, princípio, sem princípio, não gerado. Ele é a causa sem ser causada. É uma expressão de São Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo do século XIII, né? Deus é a causa sem ser causada, é a causa primeira do universo. São expressões teológicas dentro da teologia sistemática. Vamos para frente um pouco. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, tem aqui em 1 Coríntios 8 e 6. Ele é o princípio sem princípio, ele não é gerado, mas ele é aquele que gera o Filho.
tem a citação de Salmos 2 e 7, que eu convido você para ler, mas não ler fora do contexto, porque Salmos é uma estrutura poética, né? Então a gente lê o texto poético, né? A gente lê dentro do contexto poético, tá? Então, toda a estrutura poética, os textos poéticos, a gente lê dentro do contexto poético, tá? Então, dentro da estrutura também narrativa, a gente lê também no contexto narrativo. E assim a gente faz dentro de toda a estrutura bíblica. E de quem? Junto com o Filho procede o Espírito Santo. Você vê aqui que o Dr. Douglas já coloca uma estrutura nesse tópico aqui, a questão do Pai, né, que não é gerado por ninguém, que não procede de ninguém, o Filho é gerado eternamente no seio do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Todavia, isso não faz deles, das três pessoas distintas, né, inferior, né, ou pequeno com relação ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo. Tá? Então, a gente até coloca o Pai é incriado, o Filho também é incriado, o Espírito Santo é incriado. E a gente sabe, quando o Pai é a primeira pessoa, nós só temos consciência que o Pai é a primeira pessoa quando aparece em Mateus capítulo 28 e 18, na fórmula batismal, no batismo batismal lá, né, que é trinitariano, né, a fórmula trinitariana, quando fala batizai em um nome que nós aprendemos, ônomo, né, a palavra onomártico, né, então no nome lá, o nome é singular, mas as pessoas são três, em um nome do Pai. O Pai vem primeiro, depois vem o Filho, depois vem o Espírito Santo. Mas na bênção apostólica, o Filho vem primeiro, o Pai vem segundo, o Espírito Santo vem terceiro, mas na Cartas Paulinas, né, o Espírito Santo também vem primeiro, e assim vai. A questão da figura do Pai, por causa da centralidade relacionada à questão da geração e também da procedência. Nós aprendemos também dentro da teologia essencial, que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em poder, glória e majestade. Agora, dentro da trindade econômica, que se fala de papéis, o Pai tem um papel, o Filho tem outro papel, o Espírito Santo tem outro papel, né? Cada um tem uma tarefa, uma função, dentro do projeto da salvação, dentro do projeto e da história da redenção. Ok? Então, vamos lá. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. A palavra dádiva significa presente, doação, e a maior dádiva que o Pai dá para a humanidade é o que está no contexto de João, capítulo 3, versículo 16, quando fala que Deus amou o mundo e que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai veio, né, na pessoa aqui do Filho, né, o Filho veio para abraçar toda a humanidade, caída, decaída, provando o amor do Pai trino em nossas vidas, né? Então, a paternidade eterna do Pai, subtópico 2, a paternidade de Deus não tem início no tempo, né? Ela é atemporal, não é temporal. Atemporal, a palavra ar no princípio do grego, né? O ar no princípio da negação, né? Atemporal, que não está no tempo, está na eternidade. Então, a paternidade de Deus não tem início no tempo, porque é atemporal, é no kairos, o tempo indeterminado. Não é no cronos, que é o tempo de semana, mês, ano, né? Então, não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. E nós aprendemos que a eternidade é um atributo incomunicável de Deus, né? De Deus que subsiste eternamente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, que não tem início e não tem fim, não terá fim. Então, dentro da eternidade acontece o tempo, a partir da criação do universo. Mas aqui, com relação ao Pai, né? Dentro dessa paternidade, né? Ele é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus diz: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, número 5, né? Então, nessa questão aqui, Jesus apresenta, olha só, vamos ler com toda a honestidade bíblica, numa leitura, pegando João, capítulo 17, que é a chamada oração sacerdotal,
pegando do versículo 1, vem até o 5, ou lê todo o capítulo 17 para você ver que tem duas figuras lá, pai e filho. Não adianta, dentro dessa oração sacerdotal, dizer que Jesus é a união hipostática, duas naturezas em uma só pessoa, que a natureza humana de Jesus está conversando com a natureza divina. Isso é balela, não tem base bíblica para isso. E o texto não está nem falando de duas naturezas de Cristo. Isso é teológico. É teológico para aqueles que negam a doutrina da Trindade. Isso é teológico. Por que dizer? Jesus tem duas naturezas, claro. Mas no texto não está falando das duas naturezas de Cristo, né? Porque isso é mais do que uma sistematização teológica dentro da união hipostática. Agora, o texto, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele está fazendo a outra pessoa, que é o Pai. E ele revela para nós, faz uma revelação muito estupenda. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está falando de eternidade. Ele está chamando o Pai de Pai. E nós sabemos que lá no batismo de Jesus, o Pai chamou Jesus de Filho. Então, na oração sacerdotal, a gente vê que o Pai é Pai desde toda a eternidade, está no texto. E o Filho é Filho desde toda a eternidade. Ele é Pai por natureza e Jesus é Filho por natureza. E aquela questão filosófica, teológica, bíblica, né? O Pai só é o Pai porque existe o Filho. Eu só sou pai porque existe meus filhos. E não seria pai se não existisse meus filhos. Então, o pai só é pai porque tem um filho. E o filho só é filho porque existe um pai desde toda a eternidade. Vamos lá. A paternidade divina é o que, pessoal? É eterna. Ela não é temporal, ela é atemporal. Não é? O relacionamento Deus eterno, anterior a toda a criação. Né? O Pai, só pegar o texto de Efésios 1, versículo 3 e 4. O Filho, Hebreus 1, 2 e 3, tudo foram criado, né? E ele criou e sustenta com a palavra do seu poder. O Espírito Santo, Hebreus 9, 14. Lê o texto lá para nós sabermos dessa questão da eternidade dessas três pessoas. Então, esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando quem a identidade de Deus como Pai é eterna. É eterna. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai. Muito bom. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. O Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Você vai deparar com... Vamos colocar assim, você vai se deparar com alguns doutores midiáticos que estão aí na mídia, etc., que são PhDs, que vão dizer, não, faça uma leitura simples da Bíblia, claro, eu concordo, devemos fazer uma leitura simples da Bíblia, mas sem deixar de fora as chaves hermenêuticas, a exegese, ver a intenção do autor no texto, a intenção do texto ao qual, dentro do contexto, tem para passar para nós, mas algumas coisas precisam de formulações, de termos teológicos, como nós já falamos. A palavra trindade não tem na Bíblia, triunidade não tem na Bíblia, são termos teológicos. A palavra onipotente não tem na Bíblia, mas o conteúdo tem, são termos teológicos. A expressão também onipotência não tem na Bíblia, são termos teológicos. A expressão onisciência não tem na Bíblia, são expressões teológicas, tá? Então, você não vem falar que, mas prove a paternidade. A paternidade está nos textos bíblicos que eu estou colocando para você, tá? Então, nesse contexto aqui, a Imaculada Conceição de Maria, essa expressão teológica, o termo teológico não tem, mas o conteúdo, né, que o Espírito Santo gerou na barriga da Virgem, né, no ventre da Virgem, o Filho de Deus. Então, tem esse conteúdo que nós formulamos e definimos a declaração, a definição desses termos teológicos. E assim se constrói todas as doutrinas que é formulada, ok? Então, alguns não defendem, vai dizer que essa leitura é mais conceitos filosóficos, etc., mas muitos doutores midiáticos, a gente pode ouvir, eles negam, mas eles vão dizer assim, não, Deus é Jesus, né? Deus é Jesus e Jesus é Deus. Não. Quando eu falo que Deus é Jesus, eu estou sendo unicista, né?
que existe uma pessoa que se tornou filho, depois que se tornou pai, depois que se tornou Espírito Santo. Não, Jesus é Deus, né? Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não temos três deuses, só temos um só Deus. Ou Israel, chamar Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós já falamos em lições passadas que a palavra único, lá em Deuteronômio 6 e 4, o Shema Israel, né, a palavra Errad, é unidade composta. Nós temos um Deus com unidade composta no Antigo Testamento. Então, esse Deus que é unidade composta no Antigo Testamento é Deus que subsiste em três pessoas distintas, tá? Não vem colocar e dizer que foi concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia, em 325, só definiu a questão da deidade, da divindade do Filho. Isso que era o debate entre Alexandre, que era o pastor-presidente da igreja de Alexandria, né, a igreja portuária de Alexandria, com um presbítero chamado Ário, né, que negava a eternidade de Jesus, que negava a filiação eterna de Jesus, que negava a geração eterna de Jesus, mas depois, quem assume a igreja de Alexandria foi o chamado Anão Negro, né, chamado Atanásio, né, Atanásio, que é o pai da ortodoxia. Ele vai escrever um livro chamado A Encarnação do Verbo, e esse verbo é o verbo eterno de Deus que sempre existiu e se fez carne. E ai de nós que nós negamos. Então, quando nós falamos de paternidade, não é essa questão filosófica, etc., que muitos criticam o Concílio de Nicéia. Foi muito importante a convocação do Concílio de Nicéia, ainda que foi a convocação por Constantino, pelo Estado, etc., mas o que se tratou lá, dentro daqueles bispos, foram 318 bispos, que assinaram dizendo que Jesus era Deus, foi 316. E somente Eusébio de Nicomédia, não é Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia assinou, né, concordando com Ário, dizendo que Jesus não era eterno, era uma criatura especial, e o outro cara lá, que eu esqueci o nome dele, tá? Mas, de qualquer maneira, graças a Deus, 316 assinaram a favor, dizendo, biblicamente, que Jesus é Deus, como o Pai, o Espírito Santo. Agora, quando se fala de trindade, nós sabemos que foi se tratar onde? No Concílio de Constantinopla, em 380 e 81, que foi convocado pelo imperador Teodósio, devido à questão de uma bagunça teológica lá, que todo mundo estava virando era briga, controvérsia, etc. O Estado convocou, e vamos debater teologicamente. Tá? Eu quero falar aqui a questão de paternidade divina no Antigo Testamento. Você vai ver lá, Trindade, uma verdade negociável, tá? Esse livro está em e-book, está na Eduz, que você quiser adquirir. Você entra lá no meu canal Teologia Aprenda Mais, entra na minha playlist e procura, né? Trindade, uma verdade negociada, que eu tenho em torno de 8 a 9 vídeos gravados, vídeo de 10, 20, 30 minutos, que você possa acessar de forma gratuita, né, que vai falar sobre o contexto da Trindade. Se você quiser também entrar na história patrística, também vai na minha playlist, História do Cristianismo, História da Teologia, também a construção também de toda a história da doutrina bíblica da Trindade, está lá, só procurar na minha playlist, procurar dentro dos 300 e poucos vídeos que você quiser navegar e aprender dentro do contexto bíblico teológico, ok? Então, assim, no Antigo Testamento, eu coloquei o seguinte, a paternidade divina no Antigo Testamento. Israel como filho de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí? No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, que diz, Israel é meu filho, meu primogênito, né? Então ele chama Israel de filho, meu primogênito. Deuteronômio 32 e 6. Não, ele é teu pai, que te adquiriu. Isaías 63 e 16. Tu, Senhor, és o nosso Pai. Característica da paternidade. Deus como origem, claro, de todas as coisas. Ele é a causa primeira do universo. Protetor e disciplinador de Israel. Relação coletiva. Israel como povo escolhido. Deus escolheu Israel entre as demais nações, como diz o profeta Isaías, para ser luz, né? Para ser um povo missionário, testemunhar desse Deus ao qual escolheu eles. Uma base teológica, Deus é Pai por criação e eleição. E uma coisa que eu quero falar para vocês é assim,
As pessoas muito falam, mas o ímpio não é filho de Deus, o ímpio é filho de Satanás, tal. Não, tudo bem. A gente sabe que lá na carta do Evangelho Joanino, capítulo 3, fala que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, né, que seguiram o caminho de Caim, etc. Mas o ser humano, de forma geral, Adão, que era o nosso cabeça representante lá no Jardim do Éden, o cabeça federal de toda a humanidade. Nós falamos, Adão caiu, nós caímos com ele. Ele pecou, nós pecamos com ele. A queda, com Q maiúsculo, né, que a gente estuda em hamartiologia, né, que é a doutrina do pecado. Mas Adão era filho de Deus. E se Adão era filho de Deus por criação, toda a humanidade é filha de Deus por criação. É só você pegar uma Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Você não vai pegar a sua Almeida Revista e Corrigida, que lá não vai dizer dessa maneira. Almeida Revista e Atualizada diz o seguinte, o texto que chama Adão de filho, né, de Deus, está em Lucas, capítulo 3, versículo 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus, tá? Isso você pode pegar na Almeida Revista e Atualizada, a ARA, tá? A ARA lá está dizendo o seguinte, que Adão é filho de Deus. Então, Adão é filho de Deus por criação, toda a humanidade é filho de Deus por criação. Eu sou filho de Deus por criação, mas agora eu sou filho de Deus por adoção, porque eu me submeti, reconheci o senhorio, reconheci Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e sei que o sacrifício vicário de Cristo é o único meio que eu possa crer e se arrepender dos meus pecados para entrar no céu. Então, nós temos aqui todo o conteúdo aqui para se pensar. Então, o versículo de Lucas 3 e 38, na genealogia de Jesus, na ARA, né, diz o quê? É esse aqui. O sentido é que Adão não teve pai humano, mas foi diretamente criado por Deus, por isso é chamado filho de Deus. Esse título não implica divindade, mas a origem imediata de Deus como criado por Deus, ok? Então, é nesse sentido que toda a humanidade é filho de Deus por criação. O ser humano é filho de Deus por criação, os anjos são filhos de Deus por criação, Israel é filho de Deus por criação e também eleição nesse momento aqui. Todavia, os crentes, aqueles que estão hoje reconhecendo Cristo, são filhos por criação, mas também são filhos por adoção. Agora, Jesus não é filho de Deus nem por adoção. Jesus não é filho de Deus nem por criação. Jesus é filho de Deus por geração eterna, né? Pegando o texto aqui da oração sacerdotal, ok? Então, vamos lá. A questão da palavra geração eterna, dentro do sentido histórico, né, teológico, que é a formulação, Origem no século III, né, foi o primeiro a usar o termo geração eterna para explicar que o filho procede do pai sem início temporal, né? Então, quer dizer, essa questão desse termo teológico, dessa expressão, né, de geração eterna, foi aplicada no século III por Orígenes, né? Mas isso aqui a gente aprende, da onde que ele extraiu, né, a paternidade divina e também a procedência, no sentido dessa geração eterna do Filho, está na carta joanina, no Evangelho joanino, precisamente na oração sacerdotal que aqui está, e outros textos da Bíblia, tá? Atanásio também defendeu contra o arianismo que o Filho é consubstancial, homoúsio, né, da mesma substância do Pai. Reforçou que a geração não é no tempo, mas é eterna. Então, Atanásio, o pai da ortodoxia, no século IV, fala da geração eterna do Filho. O Concílio de Nicéia, no ano 325, vem formular a doutrina oficial: o Filho é gerado e não criado, da mesma substância do Pai, trabalhando a questão da paternidade divina. O sentido teológico: relação eterna de origem, garantindo distinção de pessoa e unidade. Ok? Então, uma coisa que também as pessoas insistem nos debates teológicos, vem dizer que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Se nós pegarmos somente Mateus, a gente vai ver o quê? Que o Espírito Santo gera Jesus no ventre da Virgem Maria. Mas você tem que pegar os textos paralelos. Vai lá no Evangelho de Lucas, que é um evangelho sinótico, né? O capítulo 1, versículo 35 fala:
o Espírito Santo gera a humanidade de Jesus. Eu vou ler o texto todo aqui, que ele fala aqui da questão da geração, né, onde que fala bem preciso aqui, espera aqui o texto, melhor aqui do versículo, para abordar melhor aqui, para a gente estar entendendo que é o texto aqui, ó. O capítulo 1 de Lucas, versículo 35, ao meio da revista atualizada. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A missão do Espírito Santo nesse texto só foi o quê? Gerar Jesus no ventre da Virgem Maria, né? Agora, quem é o pai de Jesus? Está aqui, ó, o Filho de Deus, é Deus Pai. Lucas 1:35. Muito importante. Então, o Espírito Santo é quem atua diretamente na concepção de Jesus, tornando possível a sua encarnação, sem intervenção humana. Agora, a expressa que mostra a ação do próprio Deus Pai, sustentando o mistério da encarnação. Filho de Deus, título que revela a identidade eterna de Jesus como Filho do Pai, mas também sua missão histórica como Salvador. Muito bom. Então, em Lucas 1:35, nós aprendemos, o Pai é a fonte eterna da divindade do Filho. O Espírito Santo é o agente da concepção humana de Jesus. O resultado, Jesus é plenamente Deus, homem, homem, Deus. Ele é o Filho de Deus por toda a eternidade. Isso é geração eterna. Muito boa explicação desse conteúdo, ok? Então, fica aqui no slide, você pode acessar no canal Teologia e se aprofundar também lá, também dentro da teologia do Novo Testamento, dentro da minha playlist, que eu estou aprofundando mais, cavucando mais dentro do tempo, né, que a gente possa trabalhar, ok? Então, aqui, o Pai gerou o Filho eternamente, né? A geração do Filho não implica a criação, porque o Filho é incriado, né? Ele, na verdade, fala de geração eterna, ele sempre existiu desde toda a eternidade. Se ele existiu desde toda eternidade, dentro da eternidade, não há ainda o conceito de tempo de criação. Só há o conceito de tempo de criação quando o Conselho Augusto da Santíssima Trindade decide em seu projeto, em seu plano, em suas ideias eternas, na criação do universo. Aí o tempo passa a existir. Quando a gente fala lá na questão do livro de Gênesis, né? Criou Deus o céu e a terra, né? Ele criou Deus, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus, a causa primeira do universo, cria o céu, ele cria o espaço, ele cria a terra, ele cria a matéria, ele cria o princípio, ele cria o tempo. O tempo é criado dentro da eternidade a partir de um projeto. Mas com relação ao Filho, o Filho sempre existiu desde toda a eternidade, porque ele é incriado, ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, né? Então, essa união eterna, trinitariana, é um mistério, a doutrina bíblica da Trindade. Ela não é irracional, ela é suprarracional, transcende a tempo e espaço, né? Mas, de qualquer maneira, é um mistério revelado biblicamente para nós. Eu falo novamente, o cristianismo é uma religião revelada dentro do contexto bíblico teológico. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. Mas vamos ver o Filho. O Filho é gerado pelo Pai, também o Filho é autoexistente. É um atributo natural do Filho. É um atributo incomunicável que o Filho tem, a chamada aceidade, autoexistência, tá? Então, o que a gente pode pegar aqui dentro do conteúdo, pessoal, é a questão da pericorese. O que é a pericorese? É um termo inventado não, foi criado, foi trabalhado no século VII por João Damasceno, João de Damasco, quando ele vai preparar na sua obra teológica e vai falar sobre a dança da Trindade, essa união, essa coesão que as três pessoas têm na pericorese, né? Essa união íntima, a dança da Trindade, a união, né, coesa e também que as três pessoas têm amor. Todavia, o Pai, o Filho, é autoexistente. Isso implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. A gente viu a questão de geração. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina, João 10:30, né? O Pai nos concede o Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai, é enviado pelo Filho.
Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã, né? É o paracleto de Deus, aquele que vem nos socorrer, aquele que vem nos dar a mão amiga, aquele que vem nos levantar. O paracleto significa, tanto na nossa tradução da Bíblia, como aparece no capítulo 14, consolador, mas aparece também o sentido de paracleto como advogado, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós sabemos, naquele contexto lá de Ananias e Safira, né, que mentiu, não mentiu aos homens, à humanidade, mas mentiste ao Espírito Santo, que é Deus. Está aqui no capítulo 5, e é Pedro que fala, né? É Pedro que fala naquele contexto, né? Enviado para estar conosco para sempre, né? Então, Jesus até falou, eu irei, mas mandarei outro Consolador. Essa palavra outro que aparece Testamento aparece outro, a palavra é alos, né? Outro do mesmo tipo, da mesma natureza. Né? Quando fala assim, outro evangelho, não é a palavra alos, outro do mesmo tipo que pregamos. O outro evangelho que estava sendo pregado lá na Galácia era outro chamado heterós, outro diferente daquele que pregamos. Mas quando se trata do Espírito Santo, outro consolador é a palavra alos, que significa outro da mesma natureza, do mesmo tipo que é Deus. Vamos lá. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. E nas outras lições, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nos detalhes teológicos, bíblicos, para falar sobre ele. 2. Reconhecendo a paternidade do Pai. Vamos lá. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, a porta de entrada para se conhecer a Deus é Jesus. Ele falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Para chegar até ele, precisamos de Jesus para conhecermos o Pai e a eternidade. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé, sinalizada que Deus habita no coração dos crentes. Muito importante. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Importante. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acessar o Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. A questão da pergunta, do ponto de interrogação de Tomé, como a gente pode chegar até o Pai? Jesus falou o seguinte, eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só possamos conhecer ao Pai através de Jesus. Então, se nós negarmos Jesus como o Filho de Deus eternamente, nós estamos negando toda a estrutura do projeto da salvação, do projeto da redenção, que é o pagamento do resgate ao qual que a Santíssima Trindade assim projetou para a salvação da humanidade. Tem muitas pessoas que vão de casa em casa dizendo que Jesus é somente uma criatura especial de Deus, que não é o Filho eterno de Deus, que não é Deus encarnado. Essas pessoas estão negando todo o conceito trinitariano. Eles são unitaristas, né? Que só exalta a pessoa do Pai. Só o Pai que é Deus, todo-poderoso. O Filho é uma criatura. E o Espírito Santo é somente uma força ativa. Né? Essa é a pregação dos unitaristas, que são testemunhos de Jeová com todo respeito, né? Que eles têm um método até bom de visitar, de pregar e etc., mas o conteúdo deles, biblicamente, dentro da tradução do Novo Mundo, que eu tenho ela aqui na minha biblioteca, é totalmente uma tradução adulterada, que não faz base e não tem base dentro dos melhores manuscritologistas de tradução. Né? A gente fala, tem um tradutor e o traidor. Né? Então, a gente tem que ser tradutor do texto original para a nossa língua portuguesa e devemos traduzir e saber que Jesus é Deus Todo-Poderoso. E se Jesus não for Deus, é o que Santo Atanásio, no século IV, respondeu para todo mundo perdido. Se a gente for seguir o pensamento diário de Charles Taze Russell, que é o pai da torre de vigia, da Testemunha de Jeová, que ele sai de casa em casa, mas eles não têm coragem de dizer que são filhos de Deus, que isso é um pecado. Mas a Bíblia fala que nós se tornamos filhos de Deus. Romanos 8,
e 16, que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. E também Romanos 8 e 9 fala, aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo, ele sente, ele se alegra, ele se entristece, jamais uma força ativa teria essa estrutura de personalidade. Então devemos examinar a Bíblia da maneira mais correta possível. A perfeição do amor do Pai. Vamos lá. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós confessamos e cremos no amor que Deus nos tem dado, né? Deus é amor, e que está em amor está em Deus, e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar seu Filho, né? Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, é Paulo que diz isso em Romanos. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele com todos os direitos de filhos legítimos. O amor do Pai nos guarda até o fim, aleluia. Esse amor é inquebrável, né? Nem poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. É o que está em Romanos 8, né? Quem se separará do amor de Deus? Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê, né? Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida, nossa salvação brota da abundância desse amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou, nos guarda até o fim, aleluia. As bênçãos da filiação divina. Olha só, as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo, né, do juízo. Isto é perfeito amor para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, né, porque nós já somos salvos em Cristo. Nós não seremos julgados no juízo final. Essa confiança estabelece a segurança da condição como filho de Deus, a segurança da nossa salvação. Claro que tem um contraponto aí, né? O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. É por isso que Paulo diz em Gálatas 5 e 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito importante. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, né? Fica aquela questão arminiana, né? Aquela questão calvinista, que não perde salvação, a questão arminiana, que pode cair da graça, mas isso aqui não é o momento. Eu sei que o amor de Deus é tão grande, né? Que expressa através do seu Filho para salvar a humanidade. Porque Cristo veio buscar e salvar aquele que se havia perdido diante das dores, diante das aflições, diante dos problemas aos quais a pessoa está passando. Jesus é a única solução para os meus problemas, para os seus problemas espirituais. Mas assim que o Espírito Santo habita em nós, testemunhamos a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Diz Blaise Pascal, né, que segundo pode ser ele, né? Blaise Pascal fala que o ser humano tem um vazio existencial do tamanho de Deus. E aqui está a resposta. No amor não há temor. Ante o perfeito amor lança fora o medo. Então, se você tem um vazio existencial do tamanho de Deus, Deus está para preencher. Santo Agostinho falou que o homem só encontra descanso quando encontra Deus, né? Isso é sem sombra de dúvida. A experiência do amor do Pai, tem esse abraço aqui, né? O amor é aperfeiçoado no crente. Como? O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado, nisso conhecemos que estamos nele, em Deus. Essa obediência pratica a palavra, é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro pelo o amor cristão. Muito bom, pelo amor cristão. Vamos lá. Não há amor genuíno sem compromisso concreto com sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde, né, a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Outra, 2. O amor é a marca dos filhos de Deus. Como é a marca? Vamos lá. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus, claro. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor de todos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Isso é verdade. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível. A humanidade, quando os cristãos vivem em um
mútuo amor. Quem ama de fato revela que conhece a Deus, logo o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Vamos lá. Fomos amados primeiro. Como? A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé, é a nossa capacidade de amar, são resposta à iniciativa incondicional do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, recebido como filho de Deus em Jesus. Vamos lá. Essa verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Uma coisa eu quero falar. Deus é amor. Está nas cartas joaninas. Deus é amor. Mas, ao mesmo tempo, a carta aos Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. Mas, ao mesmo tempo, fala que Deus é justiça. Mas, ao mesmo tempo, Deus é santidade. Então, tanto a justiça, quanto o amor, quanto a santidade, tudo está nesse Deus que é amor. Então, não é essa questão desse amor que os universalistas, né? O que são os universalistas? É uma pregação que, desde a época do século III, fala que todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor. Nós devemos ter cuidado. Nós estamos falando que Deus é amor dentro do contexto trinitariano, a expressão dos textos bíblicos, mas nós não estamos negando que muitas pessoas vão passar para a eternidade, uns com Deus e outras sem Deus. Aqui está no texto bíblico. Porque nós sabemos que existem dois caminhos. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva às perdições. E o caminho da perdição é muito mais do que o caminho que leva para o céu, que é o caminho estreito, o caminho largo, é mais gente trilhando. Né? Então, nós sabemos que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e nós sabemos também no Salmo de número 9, que eu não me engano, fala também que o inferno foi feito, né? Foi criado para os ímpios, que os ímpios vão ser lançados lá. Mas existe uma condição. Qual é a condição desses ímpios que são predestinados, destinados, o futuro dos ímpios são o inferno, o lago de fogo, etc. A condição é que eles se arrependam dos seus pecados, e eles voltam para Cristo e receber o sacrifício vicário. A palavra salvação, como eu sempre falo, é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. E devemos receber esse amor. Não quer dizer que Deus é amor, que vamos viver de qualquer jeito, porque biblicamente isso não tem base. Mas estamos falando do amor de Deus, que o amor de Deus realmente é tão grande pela humanidade, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus está hoje para nos salvar. E nós sabemos que Paulo fala em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, que o pecado anda junto com a morte. E pecado significa transgressão à lei estabelecida de Deus. Isso está na carta de Joanina, né? A carta de João, capítulo 3. O pecado é uma transgressão, é um crime contra Deus. Então, esse Deus amoroso, ele age segundo a sua natureza, conforme a carta de Paulo a Timóteo. Mas, todavia, Deus, com seu infinito amor, ele amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É muito importante saber disso, desse contexto. Então, vamos estudar outros textos importantes na lição de número 5, acerca do Deus Filho, né, que vamos aprofundar mais no Evangelho joanino. Terminando na conclusão, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito, estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro. Fomos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão, coinonia. O amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação, embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação. Olha só, ele fala de todo o amor cristão, de todo o amor trinitariano, mas de qualquer maneira ele fala de perda da salvação. Ele fala de uns que foram eleitos e outros não. A Bíblia fala de uns que caíram da graça, de uns que se apostataram. Todavia, nós devemos ficar nesse projeto tão especial que é o plano da salvação. Salvação significa presente, significa graça, que significa favor não merecido.
E graça significa a palavra caris, no grego, né? Que dispensa a polissemia, o significado, significa o amor infinito da parte de Deus, né? A graça se há manifestada, trazendo a salvação a todos, né? Então, nesse sentido, o convite da salvação, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, vinde as águas que tem de graça, né? Buscai a Deus enquanto se pode se achar, invocar Ele enquanto está perto. Isso hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação. Isso que faz parte do amor do Pai. Então, nós estudamos hoje acerca de quê? De um conteúdo muito importante, a paternidade divina, que você vai ministrar, que é a lição número 4, no dia 25 de janeiro de 2026. Na próxima lição, nós vamos trabalhar a lição número 5, o Deus Filho, com toda a profundidade, né? Então, que alguém criticar você vê aí nos canais midiáticos, e não perca seu tempo comendo em qualquer pasto, né? Porque a gente não é carniceiro, não é urubu para comer carniça, nós estamos para comer do melhor alimento. A Assembleia de Deus tem uma declaração de fé e ela é trinitariana. Ela faz parte dos demais concílios, que foi no concílio, os concílios, as decisões conciliares do século V, né? Então, lá no finalzinho da nossa declaração de fé, no apêndice, o pastor Ezequiel Soares colocou os concílios principais, que são o Credo Apostólico, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, de Calcedônia, de Éfeso, né? As decisões que formularam, definiram as nossas doutrinas centrais da fé cristã, as doutrinas inegociáveis. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Até a próxima lição.